Fala pessoal, professor Marcos aqui com mais uma aula para vocês de exercícios de algoritmos na forma de fluxograma. E nessa aula a gente vai fazer este exercício aqui, pessoal. Crie um algoritmo que leia três números e imprima ou mostre na tela qual deles é o maior, o menor ou se todos são iguais. Então, bora pro vídeo, pessoal. Esse é um exercício bastante simples, tá, pessoal? Então, basicamente, existem algumas formas de se chegar ao mesmo resultado, tá? Mas eu vou utilizar aqui uma estrutura simples de estrutura condicional if, tá? Basicamente, a gente precisa receber os três valores, então eu vou começar aqui a declarar as variáveis que vão receber os valores que a gente quer. Então, vou utilizar aqui o símbolo, aqui na parte de variáveis, o de declarar variáveis, tá? Eu vou declarar aqui algumas variáveis. Então, são três valores, eu vou utilizar os nomes A, B e C para os três valores que eu vou receber. Então, A, B, C. E temos também aqui as variáveis que vão guardar o maior e o menor valor. Então, eu vou chamar de maior, e menor, tá? E todos são do tipo inteiro. Então, vou dar um OK aqui. Temos aí, então, né, as nossas variáveis declaradas. E agora é fazer com que o usuário receba uma mensagem orientando ele a digitar esses valores. Então, vou utilizar aqui o símbolo de escrever. Nesse aqui eu vou colocar, entre aspas, eu vou colocar digite o primeiro valor. Então tá aí, dois pontos, entre aspas. Não vou colocar aqui nova linha, vou dar um OK. E aí esse primeiro valor é guardado, né, pelo símbolo aqui de ler, é guardado na variável A. Então vou colocar aqui A, OK. E aí, pessoal, aqui no símbolo de escrever novamente, agora eu vou colocar digite o segundo valor. Dois pontos, fecha aspas. Vou colocar aqui não precisa de nova linha, dou um OK. E aí eu vou colocar o símbolo de ler para guardar esse valor em B. Mesma coisa com o valor 3. Então, escrever novamente, entre aspas, digite o terceiro valor, dois pontos, entre aspas. Nova linha não precisa, dá um OK. Frase do terceiro, vou colocar aqui o símbolo de ler para guardar essa informação na variável C. Dou um OK. Temos aí, né, o programa lendo três valores e guardando em suas respectivas variáveis. Bom, gente, a gente precisa calcular o maior e o menor valor. Então, um deles será o menor e um deles será o maior. Então, a gente já vai atribuir, né, para trabalhar com os demais valores, a gente vai atribuir em maior e menor, pela lógica, a gente já vai atribuir a eles o valor de A, certo? Então, o programa vai começar com A supostamente sendo o menor valor e também o maior valor pela lógica. Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais do raciocínio. Então, vou colocar aqui o símbolo de atribuição e vou colocar aqui a variável maior recebe o valor de A. Vou dar um OK aqui. E, novamente, o símbolo de atribuição. Vamos colocar que a variável menor recebe o valor de A também. Então, a gente já definiu aqui, né, pré-definiu, que o valor de maior, o maior valor até o momento, é o valor contido na variável A, e também o menor é o valor que está contido na variável A. Então, começa com os valores supostamente sendo o valor de A. E pode até ser. Então, a gente vai rodar o programa, né, dependendo do valor que for. Então, agora a gente vai usar uma estrutura condicional simples. O que é uma estrutura condicional simples, pessoal? Ó, coloquei aqui o símbolo de estrutura condicional if e else, né? A estrutura condicional if simples é uma estrutura em que tem uma ação, uma instrução a ser realizada caso verdade, mas nada caso falso. A gente não coloca nada nesse fluxo aqui, ó, tá? Então, o cálculo vai ser o seguinte, pessoal. A gente vai testar se B, certo? O valor contido em B é maior do que está contido na variável maior. É a mesma coisa que B é maior que A, né? Porque por enquanto maior tem o valor de A. Então, vou dar um OK aqui. Então, essa é a condição para que ele vá para o lado verdade. O B tem que ser maior que maior. Se o B é maior do que a variável maior, significa que o valor que está em B é o valor que deveria estar na variável maior. E aí a gente faz essa troca, ok? Então, vou colocar aqui, ó, que o símbolo de atribuição. Se for verdade que o valor contido em B é maior do que o que está na variável maior, a gente faz o símbolo de atribuição, aonde maior agora é o valor que está contido em B. Então,
não é mais o valor que está em A que está sendo guardado em maior, tá? Se é o B, então é o B que tem que estar em maior. E aí vai, né, pessoal? Então eu vou, caso não seja, o valor maior continua sendo o que está em A, ele vai seguindo o fluxo para o lado de cá, né? Continuando com o mesmo valor. E aí eu faço de novo uma estrutura condicional, né? Onde eu testo agora se o C, né, é maior que o valor contido em maior. Então, se aqui em cima a estrutura foi para o lado verdade, o valor que está em maior é o que estava em B. Né? Caso contrário, ele vai aqui, continuando com o valor que está em maior, sendo o valor da variável A. Ok? Então, vou checar aqui se agora é o C que é o maior valor. Então, vou dar um OK aqui. E se for verdade, a gente vai para o lado verdadeiro, aonde a gente faz a atribuição da variável maior. Né? Então, maior é o valor contido em C. Tá? Então, a gente faz a troca. E aqui, pessoal, a gente já fez quem é o maior, tá? Então, o maior ou é o que está em A. Se a gente testar que o B é maior, vai ser o valor que está em B. Se não, a gente vai testar, ver se o valor maior é o que está em C. E aí a gente faz as devidas trocas aqui, tá? E agora eu vou fazer a mesma estrutura aqui para calcular o menor. Então, eu vou colocar a estrutura condicional if novamente, tá? E agora eu vou testar se a variável B é menor que menor, tá? Então, por enquanto, o valor contido em menor é o valor que está em A, né? Supondo que o menor valor é o de A. Então, a gente está checando se B é menor que a variável menor. Então, se for verdade, pessoal, a gente vai colocar aqui no símbolo de atribuição, né? Que menor vai guardar o valor que está em B, se for verdade, ok? Caso contrário, a gente vai aqui numa estrutura if condicional novamente e testa o C, se C é menor que menor. Se isso for verdade, pessoal, dando um OK aqui, eu vou vir aqui no símbolo de atribuição, e eu vou colocar aqui, ó, que menor é o valor contido em C. Ok? Então tá aí. E agora que vem o comando final, pessoal. A gente vai fazer uma estrutura condicional if e else, que tem algo para fazer se for verdade, ou algo para fazer se falso. Então eu vou fazer uma estrutura novamente, tá? Seguinte, pessoal, a gente já checou quem é maior, quem é menor, e se por acaso todos forem para o lado falso aqui, ó, significa que maior é igual ao valor que está em menor. Isso significa dizer, pessoal, que todos têm o mesmo valor. Então eu só tenho que checar nessa última condição aqui, ó, se o valor contido em maior é igual ao valor contido em menor. Se isso aqui for verdade, significa que todas as variáveis têm valores iguais. Os três valores digitados foram iguais. Então, eu vou dar um OK aqui, tá? Então, se isso for verdade, a gente vai para o lado verdade aqui. A gente vai colocar aqui, entre aspas, que todos os números digitados são iguais. Então, todos os números digitados são iguais. Fecha aspas aqui. Dá um OK, e é isso que ele vai escrever, tá? Caso contrário, se não é maior, é porque um desses aqui é menor, tá? E um deles é maior. Então, a gente vai colocar aqui, basicamente, um outro escrever, né? A variável maior tem o maior valor, então eu vou colocar aqui, entre aspas, o maior valor é 2 pontos, e aí eu vou fechar aspas aqui, vou concatenar com o comercial ao maior. Então tá aí, ele vai escrever isso. Vou dar um OK. Vou colocar mais um escreva. E aí eu vou colocar entre aspas o menor valor é 2 pontos, fecha aspas, e comercial para concatenar, menor. Dou um OK aqui e a gente tem o menor valor. E agora que a gente já finalizou o nosso algoritmo em fluxograma, a gente vai testar ele para ver se funciona, fazendo o teste, né, com o menor e o maior valor, ou se todos são iguais. Então, eu vou clicar aqui na disposição para mostrar tanto a geração das variáveis, quanto o console de exibição, quanto o fluxograma para acompanhar aqui o teste. Então, clico aqui, o nosso programa fica numa disposição em que a gente vê o fluxograma, as variáveis sendo criadas e recebendo valores, e o console que mostra na tela. Então, pessoal, eu vou colocar, obviamente, aqui a nossa execução passo a passo, tá?
para que a gente entenda como ele passa aqui pelo fluxograma. Então, vou lá em cima no fluxograma, vou executar passo a passo aqui e vamos lá. Então, eu comecei aqui o programa, tá? Dei o primeiro passo. Então, no primeiro passo, ele chegou aqui na declaração de variáveis, certo? Então, ele vai criar as variáveis quando eu passar para o próximo passo, ó. Então, ele acabou de criar todas as variáveis, todas sem valores, como vocês podem ver aqui, né? A, B, C, maior e menor. Então, ele chegou aqui onde a pergunta para o usuário é feita. Então, vai aparecer no console aqui, ó, digite o primeiro valor. Dou o próximo passo, ele pede que eu digite o próximo valor. Então, eu vou começar aqui com 10. Vou dar um OK aqui. E aí ele vai para a segunda frase, passa o próximo passo, ele pergunta, digite o segundo valor. Passa o próximo passo, vou colocar aqui 5, vou dar um Enter. E aí ele passa para o terceiro valor, então eu vou para o terceiro valor aqui. Ele pede para me digitar o terceiro valor, vamos lá. Eu digito aqui 2, coloco aqui para entrar o 2. Ó, reparem, gente, quando eu digitei aqui os três valores, ó, A, B e C, os valores foram guardados, tá? E maior e menor ainda não estão definidos, vão ser definidos agora. Estou chegando aqui em maior, onde o valor que está em A, que no caso é 10, vai ser guardado em maior. Então, coloco aqui, olha lá, ó, maior recebe 10 e, mais uma vez, e o menor também é o valor de A, certo? Agora eu cheguei na estrutura condicional, tá? Aonde eu testo se o valor contido em B, que é 5, se ele é maior que maior, tá? Então a gente executa aqui, ó. E aí a gente pode perceber que ele passou direto, B, 5 não é maior que 10, então ele foi para cá e foi até o teste da variável C. Então a gente checa se C, que é o valor 2, se ele é maior que o que está na variável maior. Não vai ser, né? Então ele vai passar direto. Então passou direto, ok? E agora a gente vai chegar aqui na estrutura do menor, ok? Então se B, então B, 5, é menor que o valor que está em menor. E sim, ó, B é 5, 5 é menor que 10, então vamos lá, ele vai para o lado verdadeiro, atribuindo a menor o valor que está em B. Então executei aqui, ó. Então você pode ver que o valor menor aqui que está em 10 vai ser modificado para 5. Então, ó, modificou para 5. E aí ele foi para o próximo, onde a gente checa se C é menor do que o valor contido em menor. C, gente, ó, vale 2. E 2 é menor que o valor contido em menor, que é 5, né, que era o valor que estava em B. Então, ele vai para o lado verdadeiro também, trocando o valor de menor para o valor contido em C, que é o número 2. Então, ó, o menor agora vai passar a ser o valor 2, certo? Beleza, então nós temos o valor que é maior e temos também o valor que é menor. Então está funcionando certinho. Então agora, obviamente, ele vai aqui para o teste condicional, onde a gente checa se o valor que está em maior é igual ao valor que está menor, para que então a gente possa definir a mensagem que todos os valores são iguais. Tá? Que não é o caso, né? Maior não é igual a menor, então ele vai aqui mostrando qual é o valor maior e o valor menor. Então, passo aqui, ele mostra que o maior valor é 10, bateu, né? É o valor que estava contido em 10, e mostra que o valor menor é o valor 2, que é o valor que estava contido no C, tá? E aí, fim do programa, ok? Então, o programa, aparentemente, para calcular o maior e o menor valor, está funcionando. Eu vou fazer mais um teste agora, digitando valores iguais. Então, vou clicar novamente. Então, eu estou executando novamente, ele vai declarar todas as variáveis, né, vazias. Vai aqui na leitura do primeiro valor. Então, eu vou colocar aqui o valor 3. Entra em A. Aí ele pede o segundo, eu coloco 3 novamente. Aí ele pede o terceiro. Vou colocar 3 novamente. Então, beleza, nós temos os três valores A, B e C com o mesmo valor, tá? Então, ele vai chegar aqui, vai atribuir a maior e menor. Então, vamos lá, o valor contido em A, que também é 3. Então, tá todo mundo com 3 lá, ó, certo? Então, agora, a gente checa quem é o maior valor, né? Se B é maior do que maior. Não é, porque ele é igual, na verdade, ó. Então, B não é maior, passa direto. C também não é maior, passa direto. E aí, vai para o menor. B não é menor, passa direto. C não é menor, passa direto. Gente, ó, não é menor porque eles são iguais, tá? Então, passa direto. Chegando aqui agora, finalmente, no maior é igual a menor, ou seja, 3 é igual a 3? É. Então, se é, significa que todos os números são iguais, ele vai para o lado de cá, digitando que todos os números são iguais. Então, o nosso programa está encerrado e funcionando perfeitamente. Vocês podem fazer aí, né, outros testes, né, para ver se está tudo funcionando mesmo, né, várias experimentações de valores aqui, tá, para ver se ele passa por todos os
itens do fluxograma, mostrando aquilo que se pede, tá? Existem outras maneiras, né, como if else, somente, mas enfim, essa daqui foi uma maneira mais lógica que eu procurei passar aí para que vocês entendam legal essa lógica de calcular o maior e o menor valor, tá, pessoal? Muito obrigado. Se você gostou dos vídeos que eu estou passando de exercício, dá um like, comenta aí, tá? Se você está gostando, se você quer ver mais exercícios. E não esquece de acionar o sininho das notificações, tá? Para receber em primeira mão aí os próximos vídeos do canal. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!